rápidas, eu pratico esporte, tá de volta, tá na área, tá na linha. Vamos embora? Voltando então para o campeonato pernambucano, vamos primeiro falar aqui de vamos da arquibancada para dentro do campo. Valfrido, a gente viu você mandou inclusive um vídeo, a gente vai colocar aqui agora, que é triste, né? É aquela história do macho, né? Da violência, de estimular esse tipo de situação, que eu não aceitaria nem que fosse do lado de cá, né? E, aliás, nem do lado de cá, nem do lado de lá, em canto nenhum, porque isso é inconcebível dentro da nossa sociedade. Ao que parece, né? Esse perfil Tenha Paciência botou aqui, quando foi que normalizaram a ameaça? O puxador da Inferno Coral ameaçando até mesmo tricolores, porque não vão para o jogo com a camisa do clube. E é fácil, diz o camarada aí, a gente vai botar o vídeo, difícil é voltar com saúde. Incrível como todo mundo que vem desse time é amaldiçoado. Eu também não diria isso, né? Porque inclusive minha mãe é tricolor, né? Então minha mãe não é amaldiçoada. E a gente não pode, né? Se a gente não quer que façam isso com a gente não quer com os outros. Mas vamos lá, bora ver o que esse rapaz falou, que supostamente é da torcida. Tá arriscado a isso, né? Vamos lá, vamos estar do início aqui e comentar. E aí, rapaziada, boa noite para nós. Muita mensagem aí da galera falando que tem vários rubro-negros postando, dizendo que vai pro Arruda sábado infiltrado. Rapaziada, mais do que nunca é obrigação de todo mundo ir padronizado. A camisa do Santa Cruz ou a camisa da Explosão, dependendo se houver a liberação. Quem for apaisano tá arriscado a isso, né? Quem for rubro-negro que vai pro jogo, eu só tenho uma coisa para dizer. Boa sorte. Entrar é fácil, difícil é sair e com saúde. E aí, rapaziada? Boa noite pra nós. Primeiro, né? Vamos falar da gente. Você tá em casa, tá com seu pai, sua mãe, sua esposa, namorado, cervejinha, guaraná, água, conforto. Ir para um jogo desse, não dando razão a esse rapaz, que é o direito de ir. Se eu quiser ir, vou, pô. Entendeu? Como torcedor, ir para arquibancada, fico na minha lá assistindo. Qual o problema? Né? Mas eu não acho... Aliás, acho arriscadíssimo isso daí. E com relação ao comentário desse rapaz, aí tem comentário que a gente tem que comentar mesmo, porque tá na cara que ninguém concorda com isso, pessoas de boa índole, e é um direito você ir ou não com a camisa do Santa Cruz. É direito você ir vestido da forma que você quer. Não existe imposição. Inclusive, a polícia, né? Como é que age, espera acontecer, porque isso é ameaça. Ameaça é crime no nosso ordenamento jurídico. Isso já é uma ameaça, está configurado. E aí, Ministério Público, polícia, porque a gente tem que invocar, né, uma sociedade organizada, e a organização passa por cima, claro, por cima não, passa necessariamente pelo Código Penal. E aí, Valfrido, você também que é um cara do direito, mas nem precisava, né? Basta ser ser humano. Não precisa, eu acho que... Né? E antes do direito, a gente precisa ter bom senso nas coisas. E isso é algo que a tal da torcida única traz, né? Então, o pessoal fala tanto que torcida única protege da violência. Veja só, se tem duas torcidas, você sabe que a torcida do Sport ia estar lá no canto dela, a torcida do Santa Cruz estava no setor dela. Vai ter. Está tudo certinho. Vai ter. Aí, quando você coloca a torcida única, isso já aconteceu num jogo lá nos Aflitos, inclusive, em que o rapaz apanhou e nem torcedor do Sport ele tinha nada a ver com a história, era um jogador de base que estava acompanhando ali o espetáculo do futebol, né? E acabou apanhando de graça. E aí você cria isso, porque o pessoal começa a ficar paranoico, procurando algum infiltrado, porque ali, né, parece cachorro, né? Até o pessoal chama que é bonde dos cães, aí parece cachorro, que mija no poste e nenhum outro cachorro pode chegar perto, que ele vai lá e tenta morder. Então, você, com a torcida única, você cria essa questão das pessoas ficarem paranoicos, olhando, o cara tá paisando, mas o cara pode ir direto do trabalho. De repente, o cara tá trabalhando, vai para o jogo assim que saiu do trabalho, tá com a roupa do trabalho, corre o risco de apanhar. O cara que não tem condições de comprar uma camisa do clube, uma camisa oficial, vai apanhar. A camisa do cara pode estar suja e o cara não... Ou seja, o cara pode querer ir sem camisa, tá um calor da porra sem camisa. Então tem tantas alternativas. Ou o cara pode estar visitando o Recife, cara
um turista fala, poxa, tem um jogo aqui interessante, semifinal, vou lá assistir. Não gosto nem para um time, nem para o outro. Também vai apanhar de graça. Porque vão perguntar, você sabe cantar uma música, sabe cantar o hino? O cara não vai saber e vai apanhar. É lógico que isso começou com uma brincadeira de várias pessoas no Twitter, postando o ingresso do jogo, né? Com a camisa do Sport, dizendo que ia estar lá, que ia ser infiltrado. E até o próprio Santa Cruz mesmo, quando usa a imagem daquele senhor que estava passando lá, Rodrigo Raposo, né, estava no Cash FC, ele fala, no Arruda vai ser diferente. Ou seja, ele foi de infiltrado, falou ali, saiu numa boa, ninguém fez nada com ele, e o Santa Cruz utilizou isso como incentivo, né, para o seu própria equipe. No Arruda vai ser diferente. Então, e uma resposta, a torcida organizada tem essa questão, né, de querer ser quem manda no local, quem bate em todo mundo, que faz tudo isso. Sou macho, aí, sou macho, né? Sou macho. Quando está 50 contra 1, né? Todo mundo é macho. Então, tanto é que eu tenho uma tese que em jogos com 50% de torcida tem menos violência. Só você ver Flamengo e Fluminense essa semana, no Maracanã, jogo dividido, 50%, inclusive com setor misto. Dá menos confusão quando você tem 90% contra 10%. Porque quando você tem 90% contra 10%, facilita a covardia. Porque você sabe que a outra torcida vai estar em menor número, você acaba fazendo um ataque e tudo isso. Então, isso é uma patifaria, desculpa até a palavra, uma patifaria. Inclusive, esse rapaz, eu não sei se tem... Porque se você for olhar o Instagram dele, é muita apologia à violência. Então, você não tem a biometria facial, que já era para ter no Arruda, esse rapaz poderia nem sequer ter direito de ir para o jogo, né? Poderia nem ser autorizado a ir para o jogo. Em vez dele estar aí caçando quem está sem a camisa do Santa Cruz, ele podia estar na casa dele ou se apresentando em algum lugar, já que futebol não é o que ele vai ver ali no estádio, né? Então, biometria facial vai ajudar nesse sentido. Agora, os clubes também têm que ter um filtro no que eles expõem, até porque o próprio Fred Figueiredo, lá do Pod 45, foi exposto pelo Santa Cruz. Uma frase que ele falou ali depois do jogo foi tirada de contexto. E aí, quando você tira de contexto, joga uma torcida contra um jornalista, você pode ter o cara trabalhando lá e, de repente, chega um rapaz como esse se sente no direito de agredir, de esculhambar, de fazer alguma coisa do tipo. Correto. Então, todo mundo tem que ter responsabilidade. E eu tenho 3 críticas. Primeiro, a torcida única, que gera esse tipo de coisa, essa paranoia. Se fosse tivesse a torcida do Sport lá no canto dela, ninguém ia estar preocupado em ver se quem está com ou sem camisa. Mesmo que tenha um infiltrado, a pessoa não vai nem procurar. Eu passei... É o clube ser parceiro desse tipo de coisa. Quando eu digo parceiro, não é colocar papel picado ou bateria, não. É ser parceiro a partir do momento que você incentiva algo contra um jornalista, você coloca fogo demais, né, nessa fogueira aí. E terceiro, você cumprir a legislação como a biometria facial. Porque com a biometria, quem fosse caçar, ia ser caçado pelas câmeras. Aí ele ia pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa desse tipo. Eu cortei relação, não vou dizer nome nem de ninguém aqui, mas com um certo perfil aí de torcida do Náutico. Um colega que, inclusive, é jornalista, tá? Que teve um jogo do Náutico Sport, que a torcida ia ou não ia? Ia ou não ia? Eu tive informação que o torcedor do Sport iria, né, para o jogo, mas foi derrubado de última hora, aquela coisa toda. E, por uma questão de informação minha e a formação do outro, tem colega que acha que está se disputando a verdade. E eu não acho que é disputando. Eu tenho uma fonte, você tem outra, e quem errou, errou. Quem acertou, acertou. Vamos de boa, pô. A vida segue com erros e acertos. Mas ele colocou como a minha situação, como se eu fosse... não, ele citou, irresponsável, que é isso, está agitando, e tal. E eu bloqueei, cortei, não sigo, ele também depois não deixou de me seguir, tal. Até me achei estranho, porque inclusive eu já convidei ele para participar aqui do programa. E nunca fui convidado para ir para lá. Eu acho isso uma bobagem também. Até motiva e estimula a paz, o comentário, trazer informações, os bichos não pensarem assim, as pessoas que vão para esse caminho. Mas eu cortei relações mesmo, não falo, nem quero conversa, nem nada. Porque me expôs.
E, por sinal, quando eu estava lá nos aflitos, lugar que eu fui atleta, lugar que eu não tenho ódio do Náutico, não tenho nada contra o Náutico. Pelo contrário, fui atleta, tive bons momentos lá, felicidade, fiz amigos, né, até hoje. Américo Pereira, Ameriquinho, jogadores, Robson, enfim, eu citaria um monte aqui. E colegas, né? Colegas que eu digo porque eu torcedor do Náutico me vê lá nas cadeiras às vezes, tira foto comigo, conversa, gosta do canal. Quando não tinha um canal do Náutico, aí, porra, faz um Eu Pratico o Náutico, faz um pô, tu foi ex-atleta. Então, cara, é uma admiração que se tem, massa, que eu curto estar lá em qualquer estádio, inclusive nos aflitos, mas que cheguei a ouvir da arquibancada por uma pessoa que me reconheceu saindo, disse, filho disso, filho daquilo, rubro-negro disso, rubro-negro daquilo. Então, ou seja, você começa a manipular a torcida e tem gente que não sabe o valor da comunicação, velho. O valor de estar exposto aqui, porque você pode estimular as pessoas a fazer merda na rua, como o próprio Santa Cruz, eu acho que estimulou. Achei equivocadíssima a colocação do colega aí do Fred Figueroa, mudando o contexto, irresponsável, um clube que deveria prezar pela responsabilidade, não prezou, assim como o Sport tem que prezar também. No dia que farrapar, etc, como já teve em gestões passadas, a gente chama a atenção. Porra, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Então, expõe as pessoas e vai para um lado da rivalidade da porrada, e não de, porra, vamos conseguir, mas não precisa botar o áudio de ninguém, não. E só para tentar te corrigir, eu acredito que eu vou te corrigir e não tem problema nenhum, o torcedor que falou, o senhorzinho lá, foi no podcast, no programa do Rodrigo Raposo, no Cast FC, que é parceiro nosso, mas ele é um torcedor do Sport que está saindo do jogo, e como torcedor, porra, no Arruda, vai ser, pronto, acabou-se, ponto, acabou-se, né? Vibrando, brincando, rindo, como um torcedor do Santa Cruz poderia, e não tem problema algum, cara, dizer que o Santa Cruz é melhor que ele. Ele é torcedor do Santa Cruz, o rapaz, né? Não, ele está saindo da ilha e dizendo que no Arruda vai ser... No Arruda vai ser diferente, exatamente. Sim, mas é o torcedor do Sport, é um seuzinho, que está no podcast saindo da Ilha do Retiro. É porque tu não observa. Não, rapaz, ele é torcedor de Santa Cruz, o senhorzinho. Inclusive, eu mostro o antigo, mas enfim, você vai ver depois. O que pegaram foi ele em outro momento com a camisa do Flamengo. Então ele torce para o Flamengo e Santa Cruz. E aí, mas enfim, ele foi lá, não agrediu ninguém. Tipo, foi engraçado, inclusive, todo mundo riu na hora, porque foi de tricolor, ou alvirrubro, ou esporte. Foi engraçado, eu não faria isso, eu não recomendo ninguém aí de infiltrado em jogo nenhum. Não recomendo, principalmente no clássico, porque é perigoso para a sua integridade física. Todavia, eu vi aqui o comentário do Rafael, deixa eu achar, não, Rafael Félix comentou às 11h52, e ele fala assim, o cara fomentando violência com vídeo espalhado pela internet, não acontece nada, não tem ninguém do setor público que entenda isso como uma ameaça, deveria ter, até porque isso é uma das funções tanto da Secretaria de Segurança Pública para organizar o clássico, porque é uma ameaça, ele faz parte de uma organização que está extinta, teoricamente, né? E sequer poderia ir ao estádio, mas ele faz aí uma ameaça concreta. Então, nada mais justo. E lá buscar o camarada, para dar exemplo. Lá, traz ele para prestar esclarecimentos, e esse torcedor, ele pode ser enquadrado, inclusive, no Estatuto do Torcedor. Não tem mais esclarecimento, ele ameaçou. É crime. Ponto. Exato. Não, mas mas não é um crime que vai ser passível de você ser detido, de você ser preso. Mas você pode tirar ele da partida, né? Olha, na hora do jogo, você vai estar aqui na delegacia, assina lá um termo de ajuste de conduta, e não vai, que seria, inclusive, uma ação que a Secretaria de Segurança Pública está devendo. Porque aquele jogo lá do Santa Cruz com o Sport, no Arruda, que aconteceram todas as confusões, foi por erro da Secretaria. Foi um erro crasso, de pouco policial, de você colocar torcidas para fazer o mesmo caminho. Foi um absurdo que aconteceu. Tanto é que no jogo, na Ilha do Retiro, com torcida única, tinha o dobro de policial. No jogo no Arruda tinha 460, no jogo da Ilha tinha 860. Como é que você justifica um negócio desse? Num jogo de duas torcidas tem 400 policiais a menos, então então você tem que usar inteligência. Você tem uma torcida que já está ameaçando, e você tem uma pessoa que se dispôs a colocar sua imagem para ameaçar. Essa pessoa pode servir de exemplo. Você tem a faca e o queijo na mão. Traz essa pessoa,
E aí explica para a sociedade. Explica para a sociedade. E esse rapaz vai estar aqui na delegacia no dia do jogo, está vetado de ir para o estádio por ameaça. Simples assim. Agora, quanto ao Fred, também, o Santa Cruz cometeu uma irresponsabilidade grave. Porque até tem momentos, Alessandro, que você pode usar uma frase de um comunicador, de um jornalista, quando ela tem um contexto. O Santa Cruz poderia até usar a frase do Fred Figueroa. Contexto honesto. Em outro contexto. Porque o que é que Fred Figueroa falou? Que achava que não ia dar 18 mil no jogo de volta. E que se fosse a torcida do Sport, e aí ele deu exemplos da torcida do Sport, que não daria 18 mil. O Santa poderia desafiar. Fred Figueroa falou que foi 18. Vamos colocar mais? Vamos colocar 25? Vamos colocar 30? Agora, colocou uma opinião general e usou os exemplos que ele usou com o Sport como se ele estivesse provocando Santa Cruz. E aí você tem uma torcida que já é magoada por natureza, né? É uma torcida que conta quanto tempo o Globo Esporte fala dela, se é 5 segundos, é complexo, velho. 15 segundos, falou 30 segundos de 15 segundos. E você coloca um profissional que vai estar lá no estádio, né? À mercê de situações como essa. Eu tenho certeza que o Fred não vai. Eu tenho certeza que o Fred não vai. Se o Fred estiver assistindo, Fred, me diga se você vai. Vai porra nenhuma. Mas é um absurdo. É um absurdo você colocar um profissional nessa situação. Porque na Ilha do Retiro mesmo, eles estavam lá dentro do campo, fizeram um programa dentro. Imagina se eles fazem um programa dentro do Arruda. O que não pode acontecer, né? Então, pois é. Já quebra patrocínio do cara, o cara não pode ir para o estádio, né? Tem aquela Beto lá que patrocina os caras lá. Mas, enfim, dê like, inscreva-se, acione o sino das notificações.